Salve, nação! Saudações! Temos aqui um corte especial do Linha de Passe da ESPN Brasil para falar de Flamengo e LDU. Assista o vídeo até o final para dar aquela moral, aquela ajuda aqui no engajamento do canal, né, cara? Aquela retenção top. Assista o máximo que você conseguir, tá bom, galera? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Bem, quero dar os créditos aqui para a ESPN Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá. Assim como o Flamengo vai tentar sair amanhã da situação que se enrolou, mas é na altitude, hein? Eu fiz as contas aqui, né? Todo mundo pode fazer, é só pegar a tabela. O negócio é o seguinte: 3 pontos, vai jogar contra a LDU, que já tem 4, pode ir a 7 se vencer. E o Central Córdoba, que venceu o Flamengo nesse jogo aí que a gente viu o gol do De La Cruz, também tem os mesmos 4 pontos, recebe o Táchira, pode vencer. E aí a gente pode ter uma configuração amanhã dos dois com 7 e o Flamengo com 4. Num segundo 3. turno que Pedro lembrou aqui no intervalo, né, Pedro? O Flamengo vai fazer os 2 últimos jogos em casa, mas é duro você carregar uma pressão, uma desvantagem aí para as últimas rodadas, mesmo jogando em casa. E em casa vai ser a LDU. O Flamengo precisa travar a LDU amanhã, e não só travar que eu digo de campo. Empatezinho tá bom? Tá. O empate tá bom. É claro que o torcedor do Flamengo, quando ele olha pra tabela, ele não quer que o time passe 2 jogos sem vencer na Libertadores, que foi o caso do Central Córdoba e a LDU agora. Só que o empate amanhã ele trava a LDU. A LDU não dispara e você ainda joga com ela em casa. Eu não acho também que Central Córdoba vai ganhar tudo daqui para frente, o Táchira vai ficar para trás. A briga é esse adversário de amanhã. O problema é que você já chega na altitude, mas quando você chegar na altitude com 5 pontos, 7 pontos, 2 vitórias, o Flamengo chega com uma derrota para o Central Córdoba, talvez não se imaginasse. E aí você tem que sair para jogar lá. Muitas das vezes você escolhe quem pode jogar, vai entrar em campo quem sentiu menos efeito, vai se fechar. Não, o Flamengo amanhã precisa jogar. Isso talvez seja um fator diferente de quando a gente viu outros times jogando por lá. Uma coisa é você entrar e vencer porque se fechou e achou o gol, se fechou o time... O Flamengo precisa jogar, isso muda. Mas o empate amanhã não é mau negócio, filho. Pelo desenho do grupo, pela circunstância do jogo, porque você não vai ter em campo, você não tem todo mundo à disposição. Então também não entrar nessa de que amanhã é só a vitória inteira. Calma, dá para se classificar, só que você não pode começar a se distanciar muito, porque é o que aconteceu nos outros anos. É decidir fora oitavas, é decidir fora quartas. Sabe, você já cai para o pote 2 depois ali, num sorteio de mata-mata. Então amanhã você precisa travar a LDU, não só em campo. Mas sim, evitar que se dispare, porque depois você começa a fazer conta muito cedo, né? Como tem acontecido em fase de grupos com o Flamengo, né? Isso tem acontecido com adversários até inferiores, né? Lembrar de Alcas, Umblense. O ano passado o Flamengo ficou em segundo no grupo. Porque bem ou mal ainda tem bola sendo jogada. Sim, mas, sim, sem dúvida. Agora, o ano passado o Flamengo teve que decidir seus jogos fora de casa. E num deles acabou ficando pelo caminho. Eu acho que assim, a diferença é o futebol que o Flamengo jogou até agora, de maneira geral. Assim, As duas, né? Os dois não foram. Os 2 jogos não foram bons do Flamengo. O primeiro também não foi uma boa exibição. E é diferente que a gente fala de brasileiro, que a instituição virou e falou: aqui é sério. O Central Córdoba talvez tenha que poupar aqui porque o olho é brasileiro, também tem isso. Isso eu acho até que pode, obviamente, assim, quando a gente fala que é muito legal um clube como o Flamengo olhar para o seu elenco e falar, não, pera lá, o brasileiro eu vou levar muito a sério, porque, repito, eu acho que em anos passados o Flamengo em alguns momentos não precisava ter feito as escolhas que fez, mas fez, e o resultado é esse, né? O Flamengo ganhando menos brasileiros. O Flamengo com esse elenco não ter ganho nenhum dos últimos 3 títulos brasileiros é bem impressionante, porque essa questão do elenco que a gente fala não é de agora, não é que começou este ano e a gente fala do elenco do Flamengo, não. Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas eu acho que agora o brasileiro vai ser tratado de uma maneira distinta. Mas é óbvio que se o time correr algum risco na fase de grupos da Libertadores, aí você não tem o que pensar. É óbvio que o Flamengo não pode se dar o luxo de dizer, não, o brasileiro é minha prioridade, eu vou tratar com toda a seriedade. Tem horas que, eventualmente, você vai ter que dizer, e acho que não estava nos planos perder para o Central Córdoba no Maracanã, evidentemente, isso bota uma pressão um pouco maior para esse jogo. Eu ainda acho que, assim, olhando para o nível dos adversários e tudo mais, mesmo que o Flamengo viesse a perder, e se me dissessem, você aposta no Flamengo classificado, mesmo que ele perdesse amanhã, eu apostaria no Flamengo classificado. Eu também. Porque são 3 confrontos, 2 em casa. Aí ele perde, ele tem 3 jogos. Se ele perder amanhã, restam 3. Isso, não, ele tem que pensar em ganhar. Claro. Em casa, LDU e Táchira
Nem se negocia. Mas ele tem que pensar em ganhar, fora. Do Córdoba fora de casa. Que também não é um absurdo imaginar isso. Porque o Flamengo, se ele perde amanhã, e os dois vencem... Mas eu concordo com o Pedro em relação cara, mesmo o empate, tá longe de ser terrível o resultado amanhã. É óbvio que você pensa, pô, perder em casa do Central Córdoba, então você tem que compensar e ganhar da LDU. Fora que, teoricamente, sempre foi visto como o jogo mais difícil da... Aí talvez você tenha que dar o troco no Central Córdoba. O Flamengo tem derrota lá em 2019, 2-1. Tem vitória em 21, 3-2. Então já ganhou. E a questão da altitude não é a mais, né? Mas o Flamengo, ano passado, em Bogotá, 2.600, o Flamengo sentiu. Sim. Foi o jogo em que o Alan, vendo o Alan jogar, eu falei, ele entrou no segundo tempo. Falei, o Alan nem vai. Ele nem vai. E ele foi bem naquele segundo tempo. A impressão é de que esse cara entrou e tudo bem. Não, tudo bem nada. Esse aí nem viaja. Ele tem um problema, não viaja. Então não viaja de La Cruz, não viaja o Alan. São jogadores que têm problema na altitude. Você não consegue... uns vão ter, outros não. Mas assim, que afeta o rendimento, seguramente. Principalmente para um atleta. Não é? Mas é preciso saber jogar nessa situação para superar essa altitude que tira um pouco da sua capacidade de responder à partida com 100% do que você pode e ainda ganhar do adversário. Vai ser um jogo duro, difícil. O meu único ponto, ele vai voltar ao início do nosso programa. O Flamengo não vencer amanhã não é o fim da Libertadores. O Flamengo não vencer amanhã não decreta que o trabalho do Felipe Luiz está em queda. O problema é como você tratou o jogo contra o Central Córdoba. Machuca muito. Mas o Flamengo que tropeça em fase de grupo do ano passado era um Flamengo que não tinha nem cara. O Flamengo, e disse que levantar taça ali com o vice-presidente no campo era mais importante que estreia de Libertadores. O Flamengo que tropeça em fase de grupo no ano retrasado, era um Flamengo que também não tinha cara. Esse Flamengo de agora, ele tem condição, o Central Córdoba, que não é de Córdoba, ele tem condição de fazer um resultado lá, ele tem que se colocar numa posição de vai vencer a LDU e Tati, isso não é para negociar depois de tropeços que você já teve em casa. O Flamengo é um time para vencer os 3 jogos em casa, depois você vai vendo como é que são os jogos fora. Então, é só para a gente também não voltar ao desespero. Não. Aliás, é disso que eu estava falando. Quando eu falei a questão é a bola, eu estou dizendo, é positiva para o Flamengo hoje. A questão é a bola que ele jogava ou joga hoje na comparação com os times que perderam aqueles jogos em fases de grupos, porque eram momentos mais conturbados do Flamengo. Assim, era uma coisa de desconfiança maior em relação ao trabalho do técnico. Óbvio, como o Pedro disse, já tinha gente contestando, entre aspas, o Felipe Luiz. Mas aí entra naquilo que a gente estava dizendo aqui no começo do programa. Então, também não dá para levar a sério tudo isso ou começar a dar um peso para uma contestação ou outra, porque sempre vai ter maluco em rede social para gravar vídeo detonando o técnico por causa de um jogo. Sim. Né? Mesmo o cara tendo comprovadamente qualidades. Sobre contestação, contestado está o Carille, mesmo com o 0-0 no jogo de sábado contra o Flamengo, né? Muito bem, galera. Temos aqui a provável escalação do Flamengo para enfrentar, então, a LDU nessa terça-feira, às 19 horas. Provável escalação do Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira. Danilo é dúvida, hein? Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Luiz Araújo também é dúvida. Plata, Michael e Bruno Henrique, Cebolinha e Varela também são dúvidas. Felipe Luiz teve apenas esta segunda-feira para treinar, visando a preparação para o jogo contra a LDU. E no domingo, a maior parte, né, do elenco fez trabalho de recuperação. E o time viajou por 6 horas até chegar em Quito. Tá aí, galera. Tempo curto, né, cara? O Flamengo jogou sábado, viajou domingo, chegou domingo à noite e só teve um treino, né, hoje, para enfrentar a LDU nessa terça-feira. Vamos pegar aqui o grupo, né? Deixa eu pegar aqui o grupo do Flamengo. Pegar aqui o grupo C. Tá aqui, ó. Grupo C. Vamos olhar aqui. Grupo C, LDU 4 pontos, Central Córdoba 4 pontos, Flamengo 3, Deportivo Táchira 0. Bem, se o Flamengo empatar, fica com 4 pontos, né? Junto ali com o Central Córdoba, a LDU iria a 5 pontos. O Flamengo ficaria brigando ali com o Central Córdoba,
com a mesma pontuação. Na quinta-feira, o Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira. Temos que torcer daí para o Táchira vencer o Central Córdoba, certo? Porque daí a gente passa em saldos de gol, né? Tudo é matemática, né, cara? Agora, se o Flamengo vencer a LDU, vai a 6 pontos, ultrapassa automaticamente a LDU, que fica com 4, Central Córdoba 4, e daí se eles empatarem depois, tanto faz, o Flamengo ficaria na primeira posição. Na quarta rodada, o Táchira recebe a LDU e o Central Córdoba recebe o Flamengo, né? Na quarta rodada. Depois, na quinta rodada, o Táchira recebe o Central Córdoba, o Flamengo recebe a LDU. E na sexta e última rodada, o Flamengo recebe o Táchira e a LDU recebe o Central Córdoba. Então são esses daqui os jogos, né? As datas. Dia 28 de maio, então, termina a fase de grupos da Libertadores. Cara, lógico, temos que torcer pela vitória sempre, né? Sempre. Até em jogo de brincadeira, do Sub-15, a gente torce aí para vencer sempre, né? Só que um empate amanhã é um resultado importante. Tudo vai depender do jogo contra do Táchira com o Central Córdoba, né? Tudo vai depender do resultado depois, quinta-feira, para saber ali como que ficaria. Mas o Flamengo não pode perder. Se tem um resultado que a gente não pode aceitar ou que não pode acontecer, é a derrota. O Flamengo não pode perder de jeito nenhum esse jogo amanhã. A vitória seria maravilhosa, o empate é bom, né? É isso. O Flamengo vacilou demais contra o Central Córdoba no Maracanã, cara. Era jogo para vencer. Entraram mole, entraram desprezando o adversário, saltinho alto e perdemos o jogo. É inacreditável. Até hoje eu não me conformo com essa derrota. Fazer o quê, né? Agora tem que correr atrás. Valeu, nação. Tamo junto. Saudações e até mais. Fui.